Pois bem, boa tarde a todos. Olá. Agora oficialmente. Olá. Uma vez mais, João. peço desculpa. Sim, Erickson? Não, é que justamente dando boas-vindas a todos, eu ia fazer aquela Sim, introdução. eu ia passar para sim. O Erickson vai fazer uma introdução agora inicial pelo facto que ele depois vai ter uma atenção mais especial nas redes sociais para ver quem é que está a fazer perguntas e tudo mais, ok? Força, Erickson. Então, sejam bem-vindos aqui, né, a todos que estão acompanhando agora pelas redes sociais aí. Tanto o YouTube, eu estou compartilhando lá no Labiríntico, né, o canal, e o João está compartilhando também lá no Grupo Internacional, né, para os que estão aí acompanhando. Então, a gente vai fazer hoje essa dinâmica, uma cara nova aí, né, tentando atender a todas as redes sociais, com a nossa entrevistada, né, convidada de hoje, a mestra Bebiana Pereira, e hoje a gente vai falar sobre essa temática aí, né, justamente sobre a museologia e as novas tecnologias. Muito importante, mais cedo a gente estava conversando também sobre o critério, né, dessas novas tecnologias sempre presentes agora na nossa vida e como que a gente pode desempenhar aí um papel tanto na parte social, na parte cultural e até mesmo na educação também, né, com essas novas tecnologias, essa nova então, eu passo a palavra aos meus colegas de bancada, como sempre, aqui presentes no Rumos do Diálogo, João Viegas e a Geni Balseiro, e podemos dar continuidade aí à apresentação e explanação da Bebiana. Obrigado, Erickson. Antes de mais, dar já boas-vindas muito especiais à Bebiana, por ter aceitado esse convite. Obrigado, Bebiana. A Bebiana é licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e tem um mestrado em Património Cultural pela Universidade do Minho também. Tendo em conta que a Bebiana esteve em estágio em 2 museus, pelo menos, não estou a erro, correto, Bebiana? O estágio foi, desempenhei um estágio curricular para finalizar o meu mestrado em Património no Museu Municipal de Penafiel, que foi logo o primeiro contacto direto que eu tive com o funcionamento de bastidores de um museu. E atualmente estou a fazer um estágio profissional para a Câmara Municipal de Bragança, que também me obriga a entrar dentro desses bastidores do mundo da museologia. E dado que a Bebiana tem tido este contacto íntimo, por assim dizer, com os museus, ela teve possibilidade também de fazer uma pesquisa e um trabalho sobre como é que têm funcionado as novas tecnologias nos museus. Inclusive, eu disponibilizei no chat do Skype, se vocês podem reparar, um pequeno vídeo que podem ver no final, que é exatamente em relação ao Museu de Penafiel e que a Bebiana me pediu para partilhar e vai lá estar disponível a todos, ok? Jenny, queres dizer alguma coisa? Não, eu não sei se podemos já começar a matar. Já deixar a Bebiana falar um bocadinho e depois matamos. Eu tenho algo a fazer, mesmo até por causa do papel dos museus nesta nova fase da sociedade, né? Mesmo por causa da pandemia e destas convulsões todas que existem, eu tenho algumas questões para colocar à Bebiana e estou bastante curiosa para saber a opinião de alguém que percebe dessa temática e perceber o que é que nós podemos fazer com aquilo que temos, né? No fundo, o que é que nós podemos esperar e o que é que nós podemos fazer melhor. Mas, entretanto, eu já faço as minhas perguntas. Obrigado, Jenny. Ok, o primeiro ponto que nós vamos ter desta pequena conversa com a Bebiana tem a ver com a capacidade dos museus de se reinventarem, tendo em conta não só as situações de hoje em dia que nós vivemos, como é o caso das pandemias, e se nós repararmos a nível online, imensos museus tomaram a iniciativa de criarem espaços nas próprias páginas que permitiam até visitas virtuais aos museus e sem fim de novas medidas, bem como também para estudo e para permitir que toda a população tenha acesso aos espólios e a tudo mais. Cada vez mais os museus têm adotado novas tecnologias e é isso mesmo que a Bebiana nos vai falar também, correto? Exatamente. Desde já gostaria de agradecer o convite que me foi endereçado
Gostaria também de cumprimentar as pessoas que possam estar a visualizar esta entrevista e falar sobre museus. Foi quando o João me convidou para fazer esta entrevista, não tive logo dúvidas de que o que poderia falar era um dos pontos que abordei no meu trabalho de mestrado, que acabou por ser uma espécie de estágio, mas uma investigação escondida sobre a designação de estágio, por assim dizer. E então, essa investigação que eu fiz incidiu num caso muito particular, que foi o Museu Municipal de Penafiel, de onde eu sou natural. E então, porquê? Porque o Museu Municipal de Penafiel é um dos poucos casos, se calhar em Portugal, que revela um percurso positivo na última década, por assim dizer. Numa altura em que cada vez mais as instituições em Portugal lutam para conseguir manterem-se, de certa forma, de portas abertas em atividade e a conseguirem captar públicos, o Museu Municipal de Penafiel acabou mesmo por revelar-se um caso positivo, e isso incitou-me a querer saber o porquê. Então, daí ter aproveitado a oportunidade de me infiltrar dentro dos bastidores da instituição, exatamente para perceber a fórmula deste sucesso. Isto porquê? Porque o museu, em 2010, foi considerado, ganhou o prémio de melhor museu a nível nacional, e depois, em 2011, foi nomeado pelo concurso EMEA para o European Museum of the Year. Não, obviamente que não ganhou, mas o simples facto de ter sido nomeado acaba por ser algo bastante positivo para a instituição e para o próprio Conselho. Quando falamos, isto de falar de museus, acaba por ser, como se costuma dizer aqui em Portugal, um tema que dá pano para mangas. Então, quando fazemos uma pesquisa bibliográfica para conseguirmos consolidar a nossa investigação, vamos encontrar toda uma imensidão de bibliografia sobre os mais diversos aspectos de estudo, desde as práticas museológicas, à parte da psicologia virada para o tipo de visitantes, informações acerca das variáveis sociodemográficas, ou seja, toda a temática do museu em si é enorme. Mas como o João ao bocado estava a falar, neste primeiro momento, falar sobre a reinvenção dos museus, que cada vez mais assume uma importância enorme, principalmente nos tempos estranhos que vivemos atualmente, estes tempos de pandemia. E isto porquê? Porque eu encaro as novas tecnologias como algo que se torna cada vez mais indispensável às instituições, porque cada vez mais trata-se também de uma questão de sobrevivência das próprias instituições, porque se vivemos cada vez mais num mundo mais globalizado, em que as novas tecnologias são elas próprias usadas para captar novos públicos, no caso de não se conseguir captar esses novos públicos, obviamente que as instituições vão começar a entrar em decadência, por assim dizer. Esta importância do uso das novas tecnologias e a própria reinvenção dos museus veio ser reforçada, como já disse, com estes tempos de pandemia, porque com os museus fechados ao público, presencialmente, as instituições viram-se obrigadas a alcançar os seus públicos de uma outra forma. Então, por exemplo, o caso das redes sociais, em que houve museus que partilhavam diariamente o trabalho de bastidores, ou seja, o trabalho que é feito a nível da inventariação, da preservação, da exposição das coleções, e que a maioria das pessoas não vê, nem sequer tem a noção do que acontece. Como o João também referiu há bocado, há instituições a nível mundial que partilharam, criaram condições para que as pessoas, a partir do conforto do seu lar, pudessem fazer visitas virtuais
e pudessem ver as coleções. Mas, obviamente, que este acesso virtual às exposições não é a mesma coisa que irmos presencialmente ao museu, mas de qualquer das formas acaba por ser benéfico, porque pensemos que daqui para a frente, quando tudo isto passar, as pessoas estarão mais motivadas, se calhar, a irem presencialmente aos museus. Até porque isto, do ponto de vista de marketing, é uma forma de os museus captarem novos públicos, ao terem facilitarem este acesso virtual, e também de fidelizarem um público que já segue a atividade diária destes museus. Em relação à reinvenção, se refletirmos sobre a forma como os museus evoluíram ao longo dos tempos, vamos concluir que já não é de agora que existe a necessidade de transformar o museu em algo mais do que um espaço meramente expositivo. Cada vez mais o museu é encarado como um espaço que deve ser aberto às comunidades em que se encontram inseridos, e eles próprios ganham também quase que funções a nível social e, por exemplo, a nível da educação. Por exemplo, e pego no caso do exemplo municipal de Penafiel, que é, pronto, como vos disse, é a minha experiência em campo. Aposta-se cada vez mais naquilo que nós aqui chamamos de serviço educativo, que é uma forma dos museus estabelecerem uma ligação com as escolas e de certa forma, estas escolas acabam por ser um público quase diário em visitas presenciais nos museus. Esta mudança que se registou nos museus, ou seja, a sua abertura e a sua ampliação a nível do seu significado e das suas funções, começou a ser registada, segundo a bibliografia, a partir dos anos 70, que é quando temos a noção que começa a surgir uma nova museologia, que aberta mais à sociedade e mais direcionada para o público. E esta nova museologia vai ter como a antropologia e a sociologia os seus pilares de desenvolvimento. A década de 70 representou para muitos museus um florescer da consciência das suas funções sociais, como eu já tinha referido, que os transformavam em espaços culturais abertos a um público diversificado e participativo. Posteriormente, e já nos anos 80, o que vamos assistir é a o que vai acontecer nos anos 80 é que os museus, a nível da sua arquitetura, a nível do seu espaço físico, vão adquirir uma importância tão grande, ou se calhar em alguns casos maior do que as próprias coleções que albergam. E então vai criar ali uma espécie de, não digo confronto, mas vai ser, como é que eu ia dizer, vai criar uma espécie de desarmonia. E um exemplo claro desta realidade em que o espaço físico e arquitetónico torna-se tão importante ou mais que as coleções albergadas pela instituição é o Guggenheim de Bilbao. Eu espero estar a pronunciar isto corretamente, porque... exatamente. É uma coisa assim, Guggenheim. Até porque há um autor espanhol, que é o Alejandro Javier del Val, que diz que o edifício do museu deixou de ser apenas um contentor da arte e passou a representar um modelo da cidade europeia conhecido no mundo inteiro. Ou seja, este museu, este caso do Guggenheim, acaba por ser, se calhar, tão conhecido, o que lhe acaba por dar a fama e as pessoas acabam por o conhecer, se calhar, mais pela sua arquitetura, não é? Que realmente é uma arquitetura que dá muito nas vistas, do que propriamente pelas coleções que efetivamente alberga. Então, o que nós vamos assistir a partir quer dos anos 70, quer dos anos 80 e depois para a frente, é que os museus, de uma atitude marcadamente depositária e conservadora, em que as obras antes assumiam-se como o aspecto mais importante,
Com esta nova museologia, as instituições passam a apresentar uma postura mais direcionada para o público, como eu referi já anteriormente. E isto, obviamente, que também vai influenciar, a nova museologia vai arrebentar com os ditames que já da museologia dita tradicional. E isto vai acabar por influenciar, por exemplo, a legislação dos países em matéria de museus. E não só, a nova museologia vai se tornar responsável pelo aparecimento de novos tipos de instituições, nomeadamente de parques arqueológicos, de parques de recreações etnográficas, de museus comunitários escolares, de bairros e de vizinhança, museus municipais e de território, e o que acaba por unir todas estas instituições, todos estes novos museus, é que a população onde eles se encontram inseridos acabam por estabelecer uma relação de maior proximidade com as instituições. E agora eu gostaria aqui de focar a minha atenção no museu em específico, se bem que eu já falei dele inicialmente, que é o caso do Museu Municipal de Penafiel. É um museu etnográfico, também tem a vertente da arqueologia, mas é um museu que, se formos inserir na realidade dos museus etnográficos, chegamos à conclusão que são museus que surgem numa altura em que a sociedade começa a evoluir a um ritmo vertiginoso e estas instituições vêm-se obrigadas a conseguir acompanhar essas mesmas alterações. Já um outro autor, o alemão Otto Strauss, dizia que nenhuma outra época produziu em tão pouco tempo, tanto passado como a nossa. Ao que acrescenta que estamos mergulhados numa cultura musealizante que se desenvolve a um ritmo vertiginoso, transformando muitas vezes algo em relíquia, sem que esta seja integrada numa tradição efetivamente vivida. E isso acontece muito no caso dos museus etnográficos. Com a evolução dos tempos, surge a necessidade de se adaptarem novas práticas museológicas para a transmissão dos conhecimentos. Se me permitem, então no caso dos museus etnográficos, em que a etnografia é uma área assim ainda um pouco desvalorizada, se bem que eu tenho a esperança que esta forma como olhamos para a etnografia mude, mas a verdade é que museus que ainda têm que se debater ainda com bastantes problemas a nível da forma como olhamos para a etnografia. E efetivamente as novas tecnologias vêm dar uma lufada de ar fresco, porque é difícil imaginarmos hoje em dia, sem recorrer às novas tecnologias, compreendermos uma realidade que, embora não pertença tão ao passado, porque muitas vezes, quando falamos de etnografia, estamos a falar de realidades que remontam ao tempo dos nossos pais e dos nossos avós, e efetivamente as novas tecnologias aí vêm nos dar uma outra percepção das coisas. Como eu estava a dizer, com a evolução dos tempos e a necessidade de se adaptarem a novas práticas museológicas, também os próprios critérios de seleção dos objetos para a exposição acabam por se alterar. Por exemplo, a especificidade, a autenticidade, o modo de produção, o fabrico e a raridade acabam por ser substituídas pela representatividade em relação a um tema específico e com coerência em relação às coleções já em exposição. Ainda em relação à reinvenção, torna-se importante apreendermos a ideia de que gerir um museu, principalmente municipal, porque é o que acontece na maioria dos museus aqui em Portugal, são da tutela municipal, é preciso termos a noção que gerir um museu que não pertença ao grupo dos museus nacionais acarreta uma necessidade de equipá-lo de forma a poder lidar com um acervo em constante mudança.
E é precisamente esta mudança que ocorre, ou que pelo menos deveria decorrer, não é? A forma das instituições conseguirem acompanhar a evolução dos tempos, que nos move a nós, enquanto consumidores de cultura, a visitar os museus em diferentes fases da nossa vida. E é importante que o façamos, porque só assim vamos ter uma consciência da forma como as instituições se vão alterando ao longo do tempo. E eu aqui, inclusive, posso dar o meu caso pessoal, em que desde os meus 7, 8 anos que adorava visitar museus, corria para ver museus, arrastava a minha família para ver museus, pude reparar que, porque tive a oportunidade de visitar alguns deles mais do que uma vez ao longo da minha vida, pude reparar que se houve alguns que conseguiram dar o salto em direção a uma reinvenção, da qual consta a criação de equipas de trabalho multidisciplinar e também uma maior aposta de formação destas mesmas equipas. Há também aquilo que eu falei há bocado, que é a aposta também no serviço educativo. A ligação que os museus começaram a criar com as escolas, de forma também eles próprios a poderem contribuir para a educação e para a transmissão e criação do conhecimento histórico nas crianças e nos jovens. E, finalmente, também no que diz respeito ao recurso no uso das novas tecnologias para a exposição e transmissão de contextos e significados, já que muitos outros museus simplesmente ficaram parados no tempo. E eu peço desculpa porque estou ligeiramente nervosa, mas espero ter conseguido transmitir as ideias. Não, sem dúvida. Não há problema absolutamente nenhum. Eu não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa neste ponto antes de passarmos ao próximo ponto, se alguém tem alguma questão a acrescentar ou algo que queira comentar. Em relação às novas tecnologias, eu tenho. Queria perguntar uma coisa à Viviana. Eu tenho sempre alguma pergunta a fazer. Não, o que eu queria perguntar era, quando visitamos um museu, normalmente, e se todas as pessoas forem um bocadinho como eu tenho muita dificuldade em cumprir aquelas regras que dizem não toque, não mexa. Eu gosto de ver com as pontas dos dedos. Mas isso acho eu que é uma forma de me sentir mais próxima do objeto em si do que propriamente a necessidade de o tocar. Ou seja, é a minha forma de sentir o objeto que estou a visualizar. Quando nós estamos a falar em novas tecnologias e quando nós colocamos esses museus, e neste caso em visitas virtuais e tudo mais, eu própria já tentei fazer algumas dessas visitas e confesso que sente-se um bocadinho aquela falta de... Não é de tocar, porque normalmente vem sempre alguém atrás de mim e diz-me que para de tocar, não vai para a rua. Mas sinto um bocado aquela falta de... Porque o próprio ambiente em si, não é? Enquadra a própria exposição, enquadra os objetos e confere-lhes um contexto. Quando nós estamos online, quando nós estamos a ver uma exposição online, isso já não é a mesma coisa. Até porque aniquila o significado do objeto e o contexto histórico. Exatamente, porque nós sentimos um bocadinho como quando estivéssemos a ver umas páginas de uma revista, é como se estivéssemos a ver um catálogo. Em vez de vermos uma coisa contextualizada, é como se estivéssemos a ver fotografias aleatórias. A minha pergunta é... em relação a esta dificuldade de sentir as exposições e principalmente, como estava a dizer, quando se trata então de coisas etnográficas que são tão próprias de uma comunidade, que então ainda é mais difícil, porque se fosse quando são coisas, por exemplo, se for a minha cultura, eu mesmo que esteja a ver online, eu sinto-a porque eu própria a contextualizo interiormente. Agora, quando é uma cultura que me é externa, é mais difícil para mim, principalmente se nós estivermos afastados, e agora com estas coisas, as pandemias e tudo mais, que nos obriga, é mais difícil para mim eu sentir essa mesma contextualização. O que é que podem os museus fazer para...
ou se calhar é um desafio, o que é que podem os museus fazer no futuro para aproximar mais as pessoas dessas peças, Mas através, por exemplo, à distância, virtualmente, é isso? Sim, exatamente. Como é que podem ser mais apelativos e eu já vi alguns sites e realmente eles são muito interessantes, em que têm sons que tornam o ambiente mais... Eu sei que é tudo um processo de aprendizagem, né? As novas tecnologias não é de agora, mas esta urgência em tornar os museus mais próximos das pessoas por causa destas questões todas das pandemias e destas convulsões todas, eu sei que isso é uma coisa muito mais recente, acho que e acredito que os museus e os curadores e todas as pessoas que trabalham por trás deles que tenham a necessidade e sintam essa necessidade de trazer as pessoas para dentro desses museus virtuais. A questão é se existe realmente, se sentem que essa dificuldade existe, ou seja, de contextualizar as pessoas e de houve ou não uma quebra, por causa deste distanciamento, houve ou não uma quebra das pessoas, do interesse das pessoas pelos museus? É isto? É sim. Como em relação ao Museu de Penafiel, como eu já não estou lá, é difícil responder, mas aqui em Bragança, nos museus onde eu tenho trabalhado antes e após a pandemia, eu pensei que agora as pessoas fossem querer tudo menos ir para dentro de 4 paredes de um museu. Mas a verdade é que continuamos a receber pessoas. Ainda na semana passada foi uma loucura, porque meteu-se os feriados e eu pensei, as pessoas vão querer tentar ir para a praia, vão querer tentar fazer outro tipo de coisas, e não, as pessoas, eu própria fiquei surpreendida, as pessoas aderiram muito a museus. Parece que, de certa forma, apesar de todas estas circunstâncias, as pessoas sentem necessidade de consumir cultura. Porque, se calhar, agora as pessoas também vão começar a valorizar um pouco mais aquilo que anteriormente já davam por garantido, como sair à rua, ir a um museu, ter acesso às coisas tão facilmente. E eu acho que agora as pessoas estão a valorizar tudo que anteriormente davam por garantido. E não parece que toda esta situação de pandemia tenha diminuído o interesse das pessoas por visitarem museus, por consumirem cultura. Em relação à forma como se apresentam as coleções e as pessoas podem visitar virtualmente, obviamente, e acho, isto é a minha opinião, que vai-se sentir sempre essa falta do toque, não é? Principalmente nos museus em que há essa possibilidade de interagir com a peça, mas acho que ainda assim vai ser um grande desafio para os museus este ano e em 2021 depois ainda vamos ver como é que tudo isto corre, mas é algo que os museus vão ter que desafiar eles próprios exatamente para colmatar essa falha de não ver, não estar presente, não tocar, não interagir com a peça. Porque, por exemplo, a nível dos museus etnográficos, e agora estou-me aqui a lembrar de um que sigo nas redes sociais, que é o Museu Municipal de Miranda de Douro, em que eles, durante todo o período de quarentena, publicavam todos os dias uma peça referente à cultura da região. Então faziam todo um contexto histórico, faziam toda uma descrição física do objeto. Isso acaba, de certa forma, acaba por ser ainda insuficiente, mas de qualquer das formas, para alguém da minha geração, que se calhar não esteja tão habituado a lidar com a etnografia, acaba por ser já qualquer coisa para... Cria um ambiente para contextualizar a peça. Exatamente. Mas ainda assim acaba por ser vai ser um desafio, sem dúvida, para os museus. Porque lá está, a pessoa, como a Gênia e eu, que gostamos exatamente de interagir, principalmente para aqueles museus que ainda não conseguiram dar esse salto em direção ao recurso às novas tecnologias, então aí é que vai ser mesmo complicado. E, no entanto, temos de ter a noção que isto do recurso às novas tecnologias, ao menos falo da realidade portuguesa, grande parte das instituições não têm acesso.
Ou melhor, exatamente não tem condições para recorrer às novas tecnologias para expor as suas coleções, para interagirem desta forma com o público. Daí eu achar, por exemplo, o caso do Museu Municipal de Penafiel um caso bastante positivo, e foi isso que também acabou por me atrair para fazer um trabalho de investigação nos bastidores dele. Obrigada, Viviana. Nada. Eu também gostava de acrescentar 2 pontos. O primeiro, eu vou de encontro ao que a Jenny disse e um pouco do que a Viviana disse também. Portanto, eu sou um tipo de pessoa que também gosta muito de, no mínimo, se não posso tocar, pelo menos estar o mais perto possível das peças. E, por exemplo, dos museus que eu mais adorei ver, e posso referir 2 exemplos, um foi na Noruega e outro foi na Lapónia, em que basicamente eles têm muito aquilo que se chama o Museu do Folclore. E então basicamente nós entramos nesse museu, mas é tudo ao ar livre, e temos a possibilidade de entrar em casas e como eram antigamente, estamos lá os objetos, está tudo muito bem representado. Inclusive, por exemplo, no da Lapónia foi muito interessante, porque em cada casa nós tínhamos uma senhora que continuava a fazer ou uma renda, ou um tapete, tal e qual como eles usavam os métodos antigamente. Esse é o meu tipo de museu, é aquele que eu mais gosto, porque então, não só dá um contexto, exato, não só dá um contexto, mas permite o contacto. Já as novas tecnologias, apesar de tudo, não deixo de gostar das mesmas, porque obviamente com o que se está a passar hoje em dia, acredito que vai ser uma ferramenta muito importante. Mais do que nunca, se calhar até. No entanto, como a Viviana disse muito bem, acho que desde que haja um contexto, pelo menos haja uma contextualização, porque como a Jenny referiu e muito bem, nem sempre é possível, por exemplo, só num país diferente, quando nós estamos no nosso país, nós mais ou menos entendemos o que está a passar, mas só num país diferente, de repente temos um objeto num site, a nós pode não nos dizer muito, podemos mais ou menos chegar ao que quer dizer, mas pode ser complicado. Mas se houver uma contextualização, e aqui refere-se a uma adaptação das novas tecnologias a esta nova realidade, penso que seja pelo menos uma segunda opção, por assim dizer, que pode ser usada daqui para a frente. Eu posso falar, e penso que não vou cometer nenhuma inconfidência, mas derivado ao trabalho que nós temos desenvolvido na ajuda à proteção do património, eu tenho contactado com a diretora do Museu dos Coches, que apesar dos museus já terem abertos, e isto neste caso muito especificamente no Museu dos Coches de Lisboa, que era dos museus que possivelmente teria devia ser daqueles que teriam o maior número de visitantes todos os anos, ela neste momento ainda está chocada com o número de visitas que estão a acontecer, porque infelizmente não são muitas e as pessoas ainda têm muito receio. Porque as pessoas estão a fugir todas para o interior do país. Exato. É verdade. E não só isso, mas também ela referiu algo muito importante, que é a adaptação online, que naquele caso não existiu. E se calhar se existisse, poderia levar a uma maior captação de públicos. Exatamente. Agora, a minha questão refere-se que é, imaginemos que nós vamos passar por um contexto mais online, ok? Vamos esperar que não, mas enfim, entraremos no segundo lockdown e vamos para um contexto um bocadinho mais online. A minha questão é como é que os museus vão retirar algum dividendo disso mesmo? Qual seria a possibilidade ou qual seria a alternativa? Seria, por exemplo, o quê? Vender certos bilhetes online a nível virtual, permitir, por exemplo, essa turma paga? Como é que os museus vão poder sobreviver vivendo apenas dessa tecnologia, portanto, apenas do online? Mesmo que seja apenas durante 3 meses, já causa um certo impacto. É assim, e realmente isso vai ser complicado, porque sabemos que as instituições museológicas, e agora pegando novamente no caso dos museus portugueses, vivem muito daquilo da bilheteira, né? Dos apoios, do investimento dos organismos que os tutelam, que em grande maioria são municipais, câmaras municipais, e também não só também de todo o merchandising que os museus possuem nas suas instalações, mas há algo que ainda pode ir valendo aos museus e que se calhar eles poderão enverdar por aí, que é
toda a atividade desenvolvida pelos a chamada de Amigos dos Museus, uma espécie de mecenato. Talvez eles encontrem por aí soluções, porque de outra forma, eu própria, e admito, não estou a conseguir imaginar amealhar e eles conseguirem angariar verbas somente com visitas virtuais. Eu pessoalmente, por exemplo, não pagaria para fazer uma visita virtual, para isso esperaria toda esta situação passar e iria presencialmente à instituição. Mas realmente é complicado. A mim custa-me, sem ser à base do mecenato e se calhar através da venda de merchandising, de livros e tudo mais através da internet, não consigo imaginar de que forma é que os museus poderão efetivamente angariar verbas a partir daí. Sim, é realmente é a tal situação preocupante. Não só como qualquer outro business, vamos dizer assim chamar, mas é realmente algo que me preocupa. Vou só pegar também aqui há um comentário no Facebook do professor Pedro Fernandes, que o Erickson conhece muito bem, ele já foi um dos nossos entrevistados logo na segunda semana, e o professor diz o seguinte: o receio que tenho com a relação aos museus daqui do Brasil é que com o fechamento durante a pandemia fiquem ainda mais esquecidos pelos governos e também pela população. Ou seja, penso que o que o professor esteja aqui a dizer, e realmente é uma verdade, é que se em certos locais já existe poucas pessoas a verem os museus, então com o fecho dos mesmos, se calhar a situação complica-se. E daí, possivelmente, um recurso às novas tecnologias até não é muito mau, mas não seja para continuar a estimular a população e lembrá-la que aquilo existe realmente. A fidelizar, inclusive, as pessoas que já seguem daquele determinado museu, sem dúvida. Correto, e obrigado, professor Pedro, já agora. Não sei se tem mais alguém a acrescentar. Eu só tinha uma coisa que não sei se vem ao caso de agora disto, mas já que estamos a falar deste novo contexto social em que nós vivemos e por causa não da pandemia, mas por causa destas últimas convulsões todas, eu assisti num vídeo que foi partilhado nas redes sociais por causa deste movimento todo que houve antirracismo e afins. Eu assisti um vídeo de um cidadão, ele é cidadão de uma das ex-colónias francesas e ele chegou a um museu em Paris, pegou numa peça e disse: esta peça pertence ao meu país, vocês foram lá e retiraram esta peça do contexto dela e tiraram-lhe esta peça de quem realmente pertencia esta peça. E depois, o acontecimento é já insólito, mas na realidade, quando nós vamos olhar, por exemplo, para o British Museum, nós vamos olhar para ele e ele é basicamente feito de artefactos completamente que não têm nada a ver com a Inglaterra em si, mas que vieram de contextos totalmente diferentes. É um sítio que eu adoraria visitar pelas obras que lá tem, mas de facto esse cidadão não deixa de ter alguma razão, mas o que nós estamos aqui a assistir é, nestas convulsões todas, neste emaranhado e porque a nossa sociedade, e falámos disso a semana passada, por causa da sociedade estar constantemente em mudanças e de sentir que tem que fazer alguma coisa, como é que nós podemos proteger não só os museus, mas principalmente, antes dos museus, nós temos que pensar nas próprias peças, não é? Porque sem peças não há museus e sem museus nós não conseguimos ver essas peças. E isso preocupa-me um bocadinho, é a forma como nós vamos proteger e preservar porque, como dizia a Bibiana, se nós estivermos a pensar no museu como aquele em Bilbao, em que nós estamos a ver o edifício, é uma coisa grandiosa, e eu não faço a mínima ideia que coleções é que eles têm lá, mas de facto tenho na memória o edifício. Na realidade, o que importa é aquilo que lá está dentro. E eu olho para o British Museum e vejo aquilo deve ser daqueles museus com
com um espólio maior e com uma riqueza enorme, como é que nós conseguimos proteger principalmente as peças deste tipo de sociedade em constante mudança? Exatamente. Porque lá está, em relação, primeiro eu pessoalmente acho que estamos a chegar a extremos. Sim. No que diz respeito a isto do racismo e de roubo de termos roubado peças que pertenciam a outros países e tudo mais. A verdade é que nós estamos estamos a olhar o que aconteceu há 400, 500 anos atrás, ou até menos, com os valores de hoje. Isso para mim não é possível. E acho que estamos a chegar mesmo a extremismos, e isso, se continuarmos nesta onda, efetivamente, os museus vão, se já existe esta questão do derrubo de estátuas e tudo mais, daqui a nada vai chegar, inclusive, ao espólio dos museus. No caso dessas peças em que se encontram em exposição e que há essa questão de terem sido roubadas durante o período colonial, a verdade é que, primeiro, eu acho que nos dias de hoje é impensável não haver um respeito por essas peças, independentemente do país que tenha sido, do país que tenha vindo e do contexto em que ela foi adquirida. Pelo que é preciso saber também contextualizar a peça, porque dou um exemplo muito claro. Isto é a mesma coisa, se tirarmos um objeto do lugar, e vou pegar no exemplo da mó do moinho, porque pronto, acho que se calhar vão conseguir entender aquilo que eu quero dizer. Se pegarmos numa mó do moinho, que está inserida em toda uma estrutura, e colocarmos só a mó em exposição, para o visitante vai ser um bocado difícil conseguir perceber o funcionamento da estrutura e perceber o contexto daquela peça, né? Uhum. Mas, e agora pegando no caso do Museu Municipal de Penafiel, em que eles têm uma estrutura de um moinho montado, um moinho de água, que eram os moinhos que existiam em estruturas de madeira e que eram montados e desmontados conforme a utilização que tinham. Se conseguirmos recriar um pouco da sua origem, do seu contexto, isso obviamente que vai dar uma interpretação completamente diferente, vai dar uma interpretação mais enriquecida ao objeto e vai clarificar sem dúvida todo o seu significado e todo o seu contexto histórico. Uhum. Não sei se conseguiram perceber esta minha analogia. Sim. Eu, no caso da Jenny, posso confirmar em relação ao British Museum, porque é a realidade que eu vivo, porque eu vivo em Londres, não é? Digo o que disserem, é um museu excepcional. Como a Jenny disse, tem um espólio magnífico. Acho que toda a gente, pelo menos que gosta desta área, deveria pelo menos ir uma vez ao British Museum. Depois da pandemia, claro. Vamos abrir depois agora. Depois vamos todos. Mas cá está, mas é muito importante realmente, e vou pegar roubar um bocadinho as palavras do que a Bibiana disse, porque tem toda a razão, que é estarmos a olhar para os museus e para aquilo que foi feito com as mesmas concepções que temos hoje para aquilo que aconteceu antigamente, não é? Portanto, isso é um pouco inconcebível. E novamente vamos entrar naquele contexto do aproveitamento para mais do que uma coisa sem ser o racismo em si. Okay? Que eu acho que é fundamental e que deva ser falado, abordado, mas acho que chegar a um certo extremo e começar a exagerar, penso que tira muito do que é o cerne da questão. No que diz respeito ao British Museum, muito especificamente, eles têm coisas extraordinárias, como é, por exemplo, o caso da Pedra Roseta, que é possivelmente uma das peças mais importantes a nível do Antigo Egito. Acho que o que pode acontecer neste caso, e atenção, não é só a Inglaterra, há vários museus, e eu viajo imenso, e eu já vi peças portuguesas em todos os cantos do mundo. Isso acontecia, não é?
E então eu penso que o que pode acontecer muitas vezes é aquilo que já aconteceu diversas vezes, por exemplo, com o Tutankhamon, que esteve aqui em Londres durante umas semanas, é certas peças, quando possível e quando as condições obviamente assim o permitirem, regressarem aos seus países. Ou mesmo um intercâmbio, essa peça poder viajar. Sim. Para que toda a gente possa ter contacto, por exemplo, com essa peça. Mas daí a chegarmos a um museu e esvaziarmos a saco o museu inteiro porque, olha, esta pertence à China, esta pertence ao Japão, acho que também neste momento, neste contexto, penso que não faça muito. Porque basta olhar para todo o tipo de património que já foi destruído com os conflitos armados no Médio Oriente. Não é? Tipo, e está, por exemplo, até mesmo no caso do património arquitetónico, que não é possível mexer, mas tudo aquilo que for possível mover para determinadas instituições onde sabe-se que aquele património, apesar de estar longe do seu país de origem, vai estar em segurança e que nada lhe vai acontecer, então é preferível isso, não é? Porque não é só, por exemplo, a Pedra da Roseta acaba por não ser só... imagina se a Pedra da Roseta tivesse continuado no Egito. O que é que seria dela a estas horas, não é? Pois cá está, isso realmente é uma boa questão, até que ponto é que na altura haveria a capacidade de proteger uma peça dessas, mas pronto, mas isso cá está, isso é tudo um conjunto de questões éticas que são muito complicadas como é óbvio, suscitam opiniões também um pouco extremas e diferentes. Vou só pegar aqui no que a nossa colega Adelaide está a escrever aqui no chat enquanto estávamos a falar, e ela diz o seguinte: a falta de estrutura do conhecimento patrimonial é a base de todo este contexto do século onde nos encontramos. Quando olhamos para determinados comportamentos, verificamos que o julgamento é feito à luz dos nossos dias, o que nós estávamos a referir. Não podemos dizer que há 500 anos deveriam ter X ou Y ideia. Não está de acordo com a época. Estão a falar dos museus, são feitos de peças que foram retiradas dentro de um determinado contexto. O assalto dos curiosos da arqueologia estão em voga no século XIX. Hoje em dia é inaceitável, mas está de acordo com aquele tempo. Eu concordo na totalidade com o que a Adelaide acabou agora de escrever. É verdade, mas eu tenho só aqui uma questão. Força. É que depois estou a ouvir tudo um bocado mal, João. Oi? Consegues ouvir agora, Viana? Peço desculpa, mas não... Estamos a ouvir agora? Estou. Oh. Não sei se a Viana perdeu o contato. Agora estou a conseguir... Ok. Aquilo que eu queria... Estou a conseguir ouvir. Está a conseguir ouvir agora? Agora sim. Ok. Aquilo que eu queria perguntar era uma questão que eu tinha visto no outro dia, relativamente a essas mesmas peças, nesses mesmos museus, porque e nós sabemos isso, é que muitos dos herdeiros dessas peças, ou seja, quer nós queiramos ou não, eles são herdeiros dessas culturas, essas peças foram retiradas dos países deles, mas nós vemos que eles próprios estão barrados de visitar museus pelas questões políticas todas que existem. Nós também sabemos que, como dizia a Adelaide muito bem, os curiosos da arqueologia, não sei se a Viviana está a ouvir, acho que a Viviana me perdeu outra vez. Sim, estou. Sim? Está a ouvir? Está a ouvir? Mais ou menos. Ok, eu vou continuar a falar se depois... Ok, sim. Aquilo que a Adelaide estava a dizer e que eu concordo totalmente, em relação aos curiosos da arqueologia que se aventuraram a ir lá, e muitas das vezes eles próprios destruíram algumas das peças que lá estavam. Eles não só, tudo bem, salvaram-nas do contexto em que estavam, mas de outra forma também, e o caso do Tutankhamon é um dos casos, é um desses casos, com bastante destruição patrimonial. Como é que nós podemos então gerir isto? Ou seja, se nós estivermos a negar a um cidadão, se eu fosse, por exemplo, iraquiana e me estivessem a negar a mim acesso ao British Museum, ao património que é do meu país e que eu gostaria de ver, ok, está lá, está em segurança, é difícil lidar com isto eticamente também. Ou seja, nós temos questões políticas e temos questões éticas que nós temos que entender e perceber, e muito mais no contexto em que nós vivemos, mas nós também temos que perceber
que esse espólio todo que existe por esses museus afora, e muitos deles, e eu olho para aquela porta de estar, que eu acho que é uma coisa fantástica, aquele azulejo azul, aquilo é uma coisa linda, 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 que eu adorava ver. É claro que deveria estar todo destruído agora se estivesse no país de origem, mas até que ponto é que nós temos o direito de estar a negar aos herdeiros desse mesmo património? Era a mesma coisa que me negarem a mim, por exemplo, eu visitar o Museu do Oriente em Lisboa, porque o Museu do Oriente tem lá peças que, tudo bem, são do Oriente, mas que fizeram parte de um contexto em que Portugal viveu. O Oriente também, o Oriente é o que é, porque também teve influências portuguesas, porque isto é mesmo assim, ou seja, nós somos todos, porque somos um mundo global, porque nós vivemos num ambiente, vivemos, é isto, é global, nós todos temos influências de um bocadinho de cada lado, e por isso é que eu acho que essa coisa de, eu consigo entender o senhor quando ele diz que a peça é dele e que lhe pertence ao país. Eu não consigo dizer que ele não tem razão, porque tem, é verdade, principalmente quando essas peças são negadas, quando é negadas as peças a visualização. Esta é só a minha questão. Até porque foi como o João há bocado disse, porque não se calhar fomentar um intercâmbio, não é? Poderá ser uma solução, efetivamente, ou até mesmo com o recurso às novas, lá está, recurso às novas tecnologias, mas lá está, penso que de qualquer das formas, a par de tudo isto, deve-se também pensar sempre também na preservação da peça, se calhar mais acima de tudo, não é? Porque infelizmente já houve um imenso património que acabou por ser destruído e que infelizmente não houve nada que se pudesse ser feito, por assim dizer. Mas por que não um intercâmbio, sem dúvida? Por mim, está respondido. Obrigado, Jenny. Eu, antes de passar a palavra ao Nelson, que ele queria acrescentar uma questão, vou só referir um comentário da professora Rosário, que para mim faz todo o sentido, que é os museus de história natural ou mesmo os jardins botânicos também deveriam desenvolver o seu património, também deveriam devolver o seu património aos países de origem. Por absurdo, devemos repatriar tudo o que não seja fauna e flora autóctones. Cá está, é verdade, mas de uma forma compreendo, e de outra forma também, cá está, vamos ter sempre uma opinião um bocadinho diversificada, porque temos agora novamente uma opinião do professor Pedro, que diz o seguinte: se de um lado parece anacrónico fazer a crítica aos saques realizados no passado, cujos espólios estão, na sua maioria, nos museus, de outro lado, não seria uma postura à crítica somente invocar o contexto histórico para justificar absolutamente tais saques? E cá está. E esta é a grande questão, porque por um lado, o que não faz sentido, ao mesmo tempo também faz um certo sentido. É uma questão que não deixa de ser bastante sensível, não é? Exatamente. Portanto, penso que não seja uma questão que haja uma resposta direta e objetiva e pronto, é assim e acabou. Penso que há sempre espaço. Olhar caso a caso, se calhar, porque, como se costuma dizer, cada situação é cada situação. Se calhar em algumas peças até faria sentido regressarem, se calhar, ao seu país de origem. Outras nem por isso, mas lá está, é avaliar cada situação. Também é verdade que não podemos estar aqui a generalizar tudo. Exatamente, mas eu ainda acho que, por exemplo, algum proveito que os museus têm relativamente às visitas que eles têm para ver essas mesmas peças, por exemplo, por que não algum desse proveito ir em favor de alguma forma. Eu sei que isto parece assim um bocadinho talvez utópico, mas de alguma forma beneficiar, porque, como diz o professor Pedro Fernandes, e tem toda a razão, nós não podemos justificar tudo na altura fazia-se assim. Fazia-se, é verdade, mas nós também vivemos noutra altura e se há alguma coisa que nós podemos fazê-lo agora. E se nós não podemos mandar as peças todas para lá, porque eu também acho que não, porque então perdíamos tudo,
Não é o facto dos museus deixarem de existir, é o facto das peças poderem eventualmente deixarem de existir, porque elas seriam vendidas, seriam, sei lá, mas pelo menos favorecer de alguma forma as pessoas de onde isso foi tirado. E permite-me adicionar ao teu comentário, Génia, que é o que a Adelaide diz: o intercâmbio muitas vezes não resulta. Devemos recordar aquilo que se passou, por exemplo, com a joia portuguesa na Holanda. Que tipo de salvaguarda podemos garantir a peças desta envergadura? Porque cá está, aquilo que estavas a dizer, é até que ponto é possível que essas peças sejam protegidas para poderem mexer-se de um lado para o outro, ou neste momento saírem daqui. E a professora Rosário diz que é possível também que o que a Jenny estava a dizer pode ser considerado um bocadinho paternalista por um certo ponto. Deixem-me só passar. Eu aceito isso e de todo, porque eu acho que, principalmente eu, porque eu sou muito agarrada em termos de património e as coisas sentimentais têm um valor muito especial para mim, ou seja, têm um peso muito grande e é verdade o que a professora Rosário está a dizer. A questão é que eu não consigo ver isto de forma muito justa, muito equilibrada. É isto que eu gostava de... porque eu tenho a certeza, elas se fossem para os países delas, eram peças perdidas. A maior parte deles, porque são países em conflito, são países que não têm espaço para as receber, para as proteger, não têm... Mas pronto. E a Jenny, que tem estudado muito e que se focou muito nessa parte, tu há de saber melhor do que ninguém essa situação que se vive no Médio Oriente. Exato. Exatamente. Permitem-me só dar a palavra ao Nelson, porque o coitado fez uma questão a esperar um pouco. Nelson, quando quiseres, podes colocar a tua questão ou acrescentar o que querias acrescentar. Não conseguimos ouvir, Nelson. Acho que deves ter o microfone desativado. Nós estamos a ouvir. Ainda não. Enquanto o Nelson tenta resolver a situação, já agora vou só dizer que a Adelaide escreveu que tem alguma experiência no património subaquático e falta uma certa legislação, falta a intenção de as resguardar dos caçadores de tesouros. Se não formos nós a tomar conta desse património, outros ficam com ele e vão parar ao underground dos leilões privados e ninguém consegue controlar esse comportamento, o que também é verdade. É verdade. Recentemente não houve uma polémica qualquer com descobertas subaquáticas de um navio português e que foi feita por estrangeiros? Eu acho que sim. Eu, por acaso, não estou muito inteirante disso. Eu penso que há uns tempos surgiu essa questão. Espera aí, pessoal, acho que consigo ouvir o Nelson agora. Nelson? Não? Eu acho que sou eu aqui, o Erickson. Nelson, se calhar o que tu podes fazer, dado que não está a funcionar o microfone, podes escrever a tua questão e eu leio aqui, ou o teu apontamento. Pelo menos até resolves essa situação. Erickson, ias dizer alguma coisa, desculpa. Sim, juntando um pouquinho do que a gente, né, o que o professor também falou, a situação aqui no Brasil, pelo menos aqui na parte regional de Manaus, a gente tem vários museus, né, que trabalham justamente como lugares de memória, né, espalhados por toda a cidade, fazer referência aqui ao Museu Amazônico, que também tem ali o convênio com a Universidade Federal, né, a UFAM mesmo, grande trabalho de muitos profissionais ali, patrimonialistas, historiadores, né, cientistas sociais que fazem parte ali do corpo do Museu Amazônico, né, e dão cabo a esse trabalho, grandes trabalhos que eles realizam lá, né, só que a minha percepção é que, é lógico que tem outros museus, né, o Palacete Provincial, o Museu do Índio, entre outros, né, que cabem aqui também fazer referência aqui pela cidade de Manaus, só que justamente esse contato com as novas tecnologias, né, como que a gente tenta dinamizar isso daí para com as redes sociais, uma coisa muito importante que eu vi também da fala da Bebiana, né, da pesquisa dela, né, justamente fazer essa conexão aí com essas novas atualizações, com esse novo, né, das novas tecnologias. Então, eu acho que o que o professor Pedro também
buscou falar é justamente dessa falta que as novas tecnologias, essas automações que ainda restam, pelo menos aqui no Brasil, e eu dei aqui um contexto mais regional, né, da cidade de Manaus, com a pandemia acabou se esvaziando esses lugares de memória. Eu acho que seria também pensar esse debate em cima dessas novas automações, dessas novas tecnologias frente aí, justamente para levar esse público aos museus, né, a essa interatividade que a gente deu vários exemplos aqui, como o João bem falou, a Geni também tocou no assunto sobre o Museu Britânico, entre outros museus que já estão desenvolvendo essas visitas virtuais, entre outras novas tecnologias aí, como a Bebiana bem colocou também. Eu acho que cabe fazer essa ressalva, e eu acho que, na minha opinião, esse novo rumo, esse futuro que está vindo aí, veio para ficar, e justamente esse debate, esse conflito entre essas novas tecnologias e como a gente vai pensar o esvaziamento desses lugares de memória, como o professor Pedro colocou também, é justamente um debate que a gente deveria levar em consideração. Outra coisa também é a questão da educação, né? Como que a gente pode buscar ou propor essa interatividade para com esse desenvolvimento do patrimônio, desenvolvimento aí da ciência museológica, né? Assim, eu acho que os museus hoje em dia não lhes adianta só terem a vontade, boa vontade de quererem usar as novas tecnologias se não tiverem efetivamente meios para o fazerem. E não digo que isso seja culpa da instituição, mas muitas vezes é exatamente culpa dos organismos que os tutelam. Ou seja, eu acho que para... Públicas, Exatamente, ou seja, isto acaba por ser também bastante complicado porque, lá está, não, por vezes há instituições que desejariam conseguir desenvolverem-se, desejariam conseguir reinventarem-se, mas que sem efetivamente investimento isso não é possível. E, por exemplo, o Museu Municipal de Penafiel, eu acho que já comentei isto com o João, que por vezes não é preciso estar, um determinado museu não precisa de estar numa grande cidade, não precisa de ser um museu de grandes dimensões, basta que o organismo que o tutela tenha realmente interesse em investir na sua qualidade. E acho que isso acaba por ir de encontro ao que estava a dizer em relação aos museus, como é que os museus poderão fazer poderão conseguir dar resposta, nomeadamente ou seja, como é que os museus conseguem captar esses novos públicos e interagir de forma a que não acabem esquecidos? Obrigado, Diana. Já agora, só para acrescentar o comentário do Nelson, porque ele estava com dificuldades, ele diz que só queria acrescentar que temos de saber a origem da peça, nem todas são por saque. Portanto, existem peças compradas, outras que foram doadas. E então depende, e outras até porque circulam num contexto imperial, portanto, temos que saber também o que levou àquela peça a chegar àquele país antes de entrarmos por um museu e agarrarmos na peça debaixo do braço e trazê-la para casa porque dizemos que é nossa, não é? E já agora, por fim, a Adelaide diz o seguinte: tocaste num aspecto interessante, nem tudo foi saque, neste caso em relação ao comentário do Nelson. Tivemos muitas peças que foram doadas, oferecidas, e é como lidar com este aspecto. Que comprovativos existem para lidar com essa problemática? Que também é realmente duas questões interessantes. E só uma resposta: o Ramalho Ortigão, no culto de arte em Portugal, tudo aquilo que escutamos no campo patrimonial, nas problemáticas, já era referido pelos nossos pioneiros patrimonialistas. Parece papel fotocópia. Portanto, século XIX versus século XXI, por assim dizer. Se ninguém tiver mais nada a acrescentar, vou passar ao próximo. Eu por acaso ainda tenho, que é em relação à deslocação das peças do seu local de origem, é que depois tudo isto a nível do contexto museológico
é que isto depois também tem muito que se lhe diga, porque a obsessão, como vamos expor aquela determinada peça, a forma como vamos escolher os textos para acompanhar o objeto, a própria disposição, a sequência, todo o cenário envolvente à peça, o ambiente, a iluminação, pronto, todos esses pormenores são critérios que efetivamente poderão determinar a valorização ou a desvalorização do objeto exposto. Inclusive, isso também pode, de certa forma, influenciar a mensagem que o objeto poderá transmitir a quem vê. Exatamente. Ou seja, isto é quase como quando montamos ou seja, se quisermos, obviamente que aqui engloba escolhermos tudo ao pormenor e de uma forma cuidadosa, de forma a garantir que efetivamente a forma como expomos o objeto vai de encontro à sua origem, à sua história e de encontro àquilo que achamos que é o mais correto. Sim. E curioso que a Bibiana, vou fazer esta inconfidência, antes desta entrevista achava que 1 hora era demais. Só para dizer que já vamos numa 1 hora e 3 minutos. Só para conquistei pelo meio e tudo mais, não estava à espera. Sim. Só para prosseguir para o próximo tópico. Quais são então as tecnologias e o que é que tu achas que possam ser os benefícios dessas mesmas tecnologias para este futuro, portanto, para agora, para o momento? Para o momento, como já disse, isto quando uma coisa é fácil, seria fácil de responder se efetivamente, quer dizer, agora a maioria dos museus estão a funcionar quase que na normalidade, porque efetivamente isto em tempos de pandemia é outra história. Mas tu estás-me a perguntar, deixa-me ver se eu percebi, de que forma é que as novas tecnologias poderão ser utilizadas neste... Não só neste contexto, mas, por exemplo, da tua experiência que tu tiveste em terreno, quais foram os benefícios das tecnologias? Por exemplo, para os museus. Eu não sei se as pessoas vão ver o vídeo ou não, mas já posso fazer uma breve descrição também para perceberem um pouco daquilo que eu vivenciei. Diana, deixa-me só fazer uma pequena introdução, só para que as pessoas tenham conhecimento. No início do chat no Skype, e eu depois irei também pôr nas outras redes sociais, existe um vídeo que a Bibiana quis partilhar com vocês, portanto no final podem dar uma olhadela a esse vídeo, e é esse vídeo que a Bibiana está a referir. Desculpa, Bibiana. Sim, não faz mal. Então, eu estagiei durante quase meio ano no Museu Municipal de Penafiel, então é um museu muito dedicado à história do território, muito na base da arqueologia e na base da etnografia. Então era constituído por 5 salas. Logo na primeira sala, que era chamada a Sala da Identidade, tu tinhas vários documentos, não em formato físico, em formato digital, documentos que estão disponíveis na Torre do Tombo, mas que ali o visitante podia ver, podia tentar ler, porque estava em latim, mas tipo, eles eram expostos em ecrãs, em que o texto ia passando, não é? E depois ouvias uma voz de fundo que ia traduzindo o texto e ia assinalando quase que as palavras-chave do documento, para as pessoas conseguirem perceber o conteúdo dos documentos. Isto é só, por exemplo, um dos exemplos que lá existem. Uma outra, depois, por exemplo, na sala do território, que está mais direcionado para a parte física do território, tu tinhas um grande equipamento que aquilo quase parecia uma nave espacial, que chama-se olhómetro. Então tu, através desse mecanismo, espreitavas e conseguias ver vários detalhes de vários pontos do território do concelho e conseguias visualizar os diferentes tipos de património construído e natural que existe no território. Ou então, por exemplo, através de ecrãs táteis, tu conseguirias
também ver determinados detalhes do património existente no município. Isto são alguns dos exemplos. Por exemplo, há também uma sala que se chama a Sala da Terra e da Água, que está ligada às atividades envolvidas a nível da agricultura e da pesca, porque o Rio Douro, naquela região, foi sempre onde desenvolveram atividades ligadas à pesca, por exemplo, da lampreia e do sábal, e então nessa sala tu podes visualizar, por exemplo, vídeos bastante antigos, da altura em que havia pesca efetiva no Rio Douro dessas espécies, do tipo de barcos que eram utilizados. A nível da agricultura tem aquilo que designam por celeiro, em que isto até deve ser ótimo para as crianças, porque tu metes a mão e consegues sentir a textura dos diferentes cereais que lá existem, ou seja, é uma forma tu também de comunicares com a peça. Um dos outros exemplos é, por exemplo, o ciclo de pão, em que, como já referi anteriormente, eles têm uma grande estrutura em madeira de um moinho de água, que eram estruturas em madeira que eram montadas e desmontadas conforme a utilização que tinham. Então tu olhas para a estrutura e consegues ver o que era um moinho e daí também consegues apreender a funcionalidade através da reprodução de imagens, de vídeos que acompanham juntamente essa estrutura e a peça em si. Depois também tens, por exemplo, em relação também ao ciclo do pão, imagens desde a sementeira até ao momento em que tiras massas e tiras o pão do forno, por exemplo. Tens a estrutura de uma cozinha antiga montada em pleno museu. Ou seja, são este tipo de pormenores que acabam por também fazer diferença na percepção das gerações mais novas, e digo gerações mais novas porque atualmente os principais visitantes quase que diários, isto sem ser em tempos de pandemia, são escolas que diariamente vão, escolas de diversas zonas do norte do país, deslocam-se a Penafiel, ou seja, isto acaba, para as gerações mais novas, sem dúvida que é bastante produtivo para a aquisição do conhecimento histórico relativo à história popular, à história dos nossos antepassados. Sim, e por acaso está aqui o Nelson dá um exemplo muito interessante, que é em Sesimbra, no Museu dos Pescadores, há um aquário virtual que permite ver a fauna marítima para além de um filme 3D com a evolução do território desde os dinossauros até aos nossos dias. Portanto, mais um exemplo das novas tecnologias. E a Adelaide refere também uma coisa bastante interessante, que é os museus abriram as suas portas via digital, e hoje, por exemplo, ela assistiu a uma palestra onde estavam presentes 109 pessoas de longe e de perto. Portanto, mais uma das vertentes do que as novas tecnologias nos trazem. Por exemplo, aquilo que nós estamos aqui a fazer, esta videochamada, do debate, era algo que, por exemplo, os próprios museus poderiam fazer para debater certas temáticas, já que há muitos museus que organizam fisicamente, ao longo do ano, conferências, palestras e tudo mais, por que não transpô-las para esta dimensão virtual, não é? Uhum. Por que não? Sem dúvida. Isso é possivelmente, se calhar, das coisas mais importantes. E é também de referir que nós, no meio desta... a professora Rosário já agora está só a dizer que vai ter de sair e dar-nos os parabéns. Obrigado, professora Rosário, pelo tempo. Obrigada. E a Adelaide diz também concorda em absoluto e trazer trazer neste caso o museu para o contexto social. E antes de passarmos à próxima temática, uma vez mais queria ver se há algum colega que queira dar uma sugestão ao falar sobre os benefícios destas novas tecnologias. E também dizer que tivemos uma nova aquisição, que foi o gato da Jenny, que entretanto entrou em direto. Já me estão a ouvir? Já se foi. És tu, Nelson? Sou eu, já me estão a ouvir. Sim, estamos a ouvir. Finalmente, dei tantas voltas aqui ao microfone, havia de funcionar. Aqui em Inglaterra, aqui no norte, em York,
falando nas novas tecnologias, aquilo que o João falou que existia, era na Lapónia, não era que tinha lá a senhora a fazer tricô? Era lá na Lapónia, certo? Certíssimo. Certo, pronto, a memória não me falhou. Em Iorque tem lá eu acho que era um museu do castelo, acho eu. Não tenho a certeza porque eu visitei 3 museus no mesmo dia. Mas nesse museu havia umas celas dos prisioneiros e eles tinham uns projetores. E esses projetores projetavam a imagem do prisioneiro como fosse uma espécie de um fantasma dentro da cela onde ele viveu e contavam a história do prisioneiro. Para além de haver um prisioneiro que era um ator que estava também no museu e que interagia connosco, tornava o museu mais interessante. Há outra coisa que eu também reparei aqui em Inglaterra, não sei se o João reparou lá em Londres, mas aqui existe. Nos museus existe um espaço para as crianças mais pequenas, o que permite que um adulto que tenha uma criança com 4, 5, 6 anos possa ter ali um momento de interação. Em Iorque havia lá uma espécie de um castelo, eles tinham roupas medievais e tudo mais. No outro museu, não é no mesmo, é no Museu da Cidade, e dava espaço para que os pais pudessem ir com os miúdos sem eles estarem a fazer uma grande birra, porque não tem nada para usufruir no museu. Portanto, acho que isso também é importante, apesar de não ser novas tecnologias, acho que é importante para atrair mais público. Ainda bem que fala sobre isso, porque, por exemplo, naquilo que eu falei mais cedo sobre o serviço educativo, o que acontece é que pegam nas crianças no serviço educativo e fazem ateliês baseados na temática, nas diferentes temáticas das coleções. Ou seja, isto acaba por ser uma forma não só de ensino, mas também de aproximação das coleções ao público. Ou seja, acaba por ser mais uma aposta que os museus fazem a nível da intervenção social nos dias de hoje. Sim, sem dúvida. E realmente o que o Nelson está a referir, também não sabia que ele estava cá em Inglaterra, é verdade. Muitos dos museus que eu tenho ido aqui, eles têm o cuidado de ter estas facilidades, por assim dizer, para os pais e mesmo para os mais pequenos. Também há um bom exemplo que é o Hampton Court, o Palácio, que é lindíssimo, também é um palácio que eu gosto imenso, em que eles também têm uma vertente mais infantil, em que eles também deixam os miúdos estarem na cozinha, fazerem, por exemplo, uma receita como antigamente, e também há esta interação que também ajuda os mais pequenos a poderem usufruir um bocadinho mais do museu. Eu não sei se... Peço desculpa interromper. Eu não sei se já alguém visitou o Museu do Futebol Clube do Porto. Não, eu acho que nunca vi um museu a recorrer a tanta tecnologia como o Museu do Futebol Clube do Porto. Inclusive, falaste anteriormente do prisioneiro. Uma das coisas que tu podes, inclusive, assistir no Museu do Futebol Clube do Porto é hologramas, que quase mais parece que estás a ver o presidente ao vivo, juntamente com os cãezinhos dele. E tipo, está um museu muito bem conseguido a nível da junção, quer da história do clube, com recurso às novas tecnologias. Já agora deixo aqui a indicação, se alguém tiver curiosidade, merece uma visita, com certeza. Um dia eu irei, Bebiana. E a Adelaide refere que a primeira vez que assisti a esse contexto de novas tecnologias foi no Centro Interpretativo de Alviela, tendo em atenção aos morcegos. Já agora no último tema, podemos passar para a parte em que eu pergunto o que é que tu, Bebiana, achas da experiência que tiveste em campo, da diferença entre os museus que recorreram a estas novas tecnologias e aqueles que não o fizeram. É assim, como eu já disse anteriormente, eu já visitei muitos museus e mais do que uma vez na minha vida. E ainda recentemente visitei alguns aqui no Norte e quase com uma idade muito aproximada ao de Penafiel. O de Penafiel já tem 71 anos, ou seja, já vi museus da mesma época de fundação e tu consegues ver a diferença que é a falta de investimento nas instituições. Lembro-me do museu, não vou referir qual é, em que
os bonecos, uma parte da história da comunidade dessa região é exposta ainda com aqueles bonecos, eu não sei que material é aquele, se é cera, é assim um material já bastante antigo, em que tu notas a diferença, notas completamente que aquilo já ainda tem muito tempo em cima. E depois não é só, também o próprio uso, por exemplo, de legendas, e quando me refiro às legendas, estou-me a referir, por exemplo, àquelas enormes, colocadas em paredes, muitas vezes, em que tu demoras não sei quanto tempo para as conseguir ler e outro não sei quanto tempo para conseguires assimilar a informação que leste. Até mesmo a forma, as estruturas que existem para expor os objetos. Há muito museu aqui em Portugal que ainda está muito agarrado à antiga forma de se fazer museologia, e isso, tipo, não é preciso procurar muito para ainda encontrares casos desses. Mas lá está, isso aí, e como eu já disse também, isso aí também acaba por ser um pouco culpa dos organismos que os tutelam. E quando eu vi essas realidades e depois comparei com o Museu de Penafiel, senti que efetivamente foi preciso fazer investimento, e Penafiel efetivamente fez, e foi por isso que acabou por conseguir a qualidade e o reconhecimento que teve. E só o teve porque uma das coisas na qual se investiu foi exatamente no recurso às novas tecnologias, ou seja, as pessoas, o Museu Municipal de Penafiel, nestes 70 anos, as novas instalações atuais têm cerca de 12 anos exatamente. Ou seja, as pessoas há 12 anos atrás já de certa forma já conseguiram prever o que é que poderia vir futuramente, ou seja, já conseguiram encontrar formas de acompanhar a futura evolução e a futura alteração que pudesse ocorrer a nível da sociedade. Obviamente que há 12 anos atrás já estávamos muito envolvidos a nível das novas tecnologias e a nível da globalidade, mas sinto que hoje em dia cada vez mais, ainda por cima com os tempos em que vivemos. E até posso dar um exemplo também muito, muito curioso, e aqui em Portugal, o Centro Interpretativo da Batalha de Alves Barrota, por exemplo, surpreendeu-me de uma forma excepcional. Eu, quando olhei para aquilo, eu fiquei, oh my God, afinal fazem-se coisas extraordinárias também, porque toda a tecnologia e o facto de tu entrares por uma pequena sala, aquilo é tipo uma pequena sala de cinema, para quem não foi lá, e depois tem um livro que se abre. Tem um livro que se abre e tem um campo de batalha, portanto, à tua frente, para além da tela onde vai passar o filme. Contrataram alguns atores portugueses e muito bons, e fizeram um papel e desempenharam um papel excelente, e não só a batalha vai acontecendo e toda a história vai acontecendo na tela, mas ao mesmo tempo o campo à tua frente vai se acendendo com diferentes luzes para tu poderes verificar onde é que estavam as tropas, quer de um lado, quer do outro. Então é um bom exemplo, e acho que quem não foi também recomendo ir, que é extraordinário. E deixa-me só acrescentar uma coisa que tu disseste, é que não é preciso ser um grande centro, João. Ou seja, por vezes vamos nos surpreender com o que encontramos em pequenos recantos deste país. Sim. Que lá está, porque isto depende exatamente tudo de quem tutela. E no caso de Alves Barrota, lá está, Alves Barrota é o quê? Vila? Pois, parte da Vila da Batalha, a questão, eu acho que a questão aí também passa um bocadinho pela a forma como as próprias autarquias, muitas das vezes a gente assiste, por exemplo, sítios como Lisboa, que são muito desenvolvidos e apostam no turismo, mas de uma forma pouco cultural. Outra coisa é nós assistirmos, por exemplo, àquilo que vemos na Batalha. Ok, anda tudo muito em volta da Batalha de Alves Barrota, tem ali o mosteiro, e aquilo, só o mosteiro em si já é uma peça
lindíssima, mas depois investiram também na explicação daquele contexto, o que é eu acho fabuloso, porque nós estamos não só no sítio, mas estamos a entender o que é que se passou naquele sítio e porque quem está à frente, como diz a Babiana e como está a dizer a Adelaide, quem tutela tem um bocadinho tem visão. Ou seja, eu acho que se perde um bocadinho e quando nós estamos então a falar em orçamentos para a cultura, eu acredito que por aí... Porque muitas vezes só conseguem ver única e exclusivamente os lucros e não se importam tanto com a qualidade dos serviços que oferecem a quem visita, não é? Exatamente. Como eu disse, Penafiel há 12 anos atrás conseguiu ter essa acessibilidade para perceber que o caminho para a qualidade e para o maior desenvolvimento da instituição passava exatamente por apostar nas novas tecnologias, embora tenha a consciência que isso possa ser bastante caro, por assim dizer, mas obviamente que havendo vontade tudo se faz, como eu costumo dizer. Exatamente. E acho que mais uma vez não vou referir quem, porque pronto, por uma questão de respeito também, mas eu tenho conhecimento de uma situação interna de uma pessoa que dirige o museu, e a questão aqui é mesmo essa, é o dinheiro e até que ponto é que há esse investimento. E o pior de tudo, e isto vai ser um bocadinho polémico, mas eu vou ter de o dizer mesmo, eu sei de antemão que, por exemplo, essa pessoa que está a dirigir o museu já há 12 anos, se não me falha a memória, vai ter de concorrer novamente, porque eles decidiram abrir o concurso novamente, tendo em conta que qualquer pessoa de qualquer país pode concorrer para aquele museu. E estamos a falar de algo muito específico, portanto, não é, por exemplo, sei lá, um museu de história natural, portanto, estamos a falar mesmo de algo muito português, e mais uma vez não quero estar a referir o nome do museu, o que significa que uma pessoa que venha, por exemplo, sei lá, da Holanda, ok, que não tem propriamente um contexto muito grande em Portugal, contratam essa pessoa para ficar à frente do museu. Que visão é que essa pessoa terá para contextualizar tudo o que está a passar, que é um bocado como a Jenny estava a dizer, quando não existe um contexto e os museus não têm visão, a chamada visão. Tudo o resto fica vazio a nível de significado. Exatamente. E já agora a Adelaide refere aqui um texto que eu vou tentar citar, porque foi um bocado grande, espera aí. Que foi... temos diversos problemas no campo da apresentação dos acervos museológicos. No entanto, temos algumas preocupações no geral que outros países mais nacionalistas não têm. Vamos a Bruges. A Bruges, espero estar a dizer bem, a Bruges. E só encontramos legendas em Flamengo. Não existe a preocupação dos assistentes técnicos no campo da formação, no apoio ao utente de quem usufrui. Porque quem está à frente da tutela muitas vezes não está sensível para determinadas ideias. Alguém se recorda daquilo que se passou com o Convento de Cristo, onde a tutela, exato, daquele património deu autorização para fazer uma rodagem de um filme onde existia uma fogueira perto da janela do capítulo, janela manuelina? Tem alguma lógica? Não. Temos no interior casos onde quem está à frente da cultura patrimonial que nem sequer tem formação nessa ótica. E isto é o que a Adelaide está a dizer, é muito certo. A falta da formação das equipas que trabalham nas instituições, sem dúvida. Essa mesma diretora teve-me a referir um bocadinho mais sobre as entranhas da DGPC e há muita gente que é chefes de secções e divisões que nem sequer são formados nesta área. Ponto. É só aqui para falar de um aspecto positivo, não é? Falando novamente de Sesimbra. Desculpa, agora estava a tentar resolver esta voz. Sim, é só para dar um salto para o outro lado, também há situações positivas. Claro. E eu nem sou simpatizante de quem lá está à frente nem nada, mas a verdade é que na cultura a Sesimbra há 10, 15 anos tinha apenas um museu temporário e foi vontade da autarquia, foi a autarquia que investiu. E a autarquia, o Museu dos Pescadores que eu falei, é o maior e está na Fortaleza de Santiago, é uma coisa, é o ex-libris. Mas o castelo estava fechado, eu quando era criança ia ao castelo, nós não podíamos entrar na torre de homenagem, nem nenhuma das outras torres. Neste momento a Torre Nova já está aberta, também tem um museu dentro do castelo, tem uma casa de moagem que também é um museu, com as máquinas todas a funcionar. Ainda tem mais um museu onde está um antigo hospital de
de Peregrinos de Santiago, isso tudo aconteceu porque há muita vontade da Câmara, os técnicos também gostam muito daquilo que fazem, eu conheço alguns, eles gostam muito daquilo que fazem e inclusive onde está à frente, a tese de mestrado dele é mesmo com base no Castelo de Sesimbra, eu tenho essa tese comigo e de facto há um conhecimento muito grande e uma vontade também muito grande da autarquia de investir. Não, é uma verdade, porque eu moro no Barreiro, então Sesimbra é o local que eu vou muito e conheço essa realidade, estás a dizer, e é verdade, é um exemplo excelente e ao Cadlight também agora acaba de confirmar também, Sesimbra tem investido bastante nessa área, mas lá está, quem está ligado à área é formado neste campo e tem toda a lógica, não é? Porque estarmos a contratar pessoas que não são formadas no campo deixa de ser sentido, é a mesma coisa que eu mandar vir um arquiteto para fazer uma cirurgia ao meu olho, quer dizer, não faz propriamente muito sentido e possivelmente vou acabar cego, não é? Mas já agora deixa-me dizer ao Nelson, se for possível partilhar essa tese de mestrado, eu pessoalmente gostaria muito de ler. Eu tenho ela em Portugal, ela está em livro, precisa digitalizar. Okay. Um dia. Eles deram-me o livro quando eu organizei lá uma atividade em Sesimbra e eu fiquei com ele, tenho medo de digitalizar, mas ele agora não está comigo. De que ano é a tese? Não me recordo. É porque se for ainda relativamente recente, ainda é capaz, se calhar, de encontrar nos repositórios abertos das universidades. Era preciso que eu me lembrasse do nome dele e eu não tenho a tese aqui comigo, está em Portugal. Está em Portugal. A Adelaide também diz que Sintra tem evoluído bastante, pensar em pormenores, por exemplo, como no campo das acessibilidades, há 10 anos era impensável e hoje já existe essa dinâmica, é verdade. Ainda agora, quando eu estive em Portugal, há poucos dias atrás, passei uma temporada, a Sintra é um dos meus lugares preferidos, tenho uma paixão especial, e é verdade, tem evoluído de uma forma muito positiva. Viviane, queres acrescentar mais alguma coisa? Sim, em relação, por exemplo, à formação das equipas que trabalham nas instituições, depois há também o fator da falta da multidisciplinariedade das equipas, ou seja, às vezes uma pessoa acaba por fazer o que lhe compete e o que se calhar competia a uma outra pessoa, exatamente por causa da falta de verbas e da contratação também das pessoas, e isso parece que não, mas às vezes evita-se contratar pessoas exatamente pela falta de fundos e isso depois acaba por, de certa forma, refletir-se também na qualidade dos serviços disponibilizados pelas instituições. Sem dúvida. E basicamente até porque o que é que eu ia dizer? Basicamente isto. As novas tecnologias, se até agora eram importantes, daqui para a frente, ainda por cima, com os tempos em que vivemos, vão ser imprescindíveis. Sem dúvida, sem dúvida. Já agora queria perguntar se a minha colega Jenny e o professor Erickson querem acrescentar alguma coisa antes de eu terminar, e a própria Bibiana, claro. Não, eu queria muito agradecer à Bibiana por este bocadinho. Obrigada. Porque foi muito, é sempre, é enriquecedor sabermos às vezes um bocadinho o que é que se passa também do outro lado e nós não termos unicamente a nossa percepção. É muito importante perceber isso e perceber o que é que está a ser feito, e queria agradecer também a todos os outros participantes pelas ideias e pelas coisas que às vezes nós não vimos, nós simplesmente porque é como estava a Adelaide a dizer e tem razão, nós ou percebemos ou não percebemos daquilo que estamos a falar. A museologia é uma coisa que de facto eu não domino, até porque eu e património não somos muito, eu sou mais para o outro lado, mas é uma coisa que eu admiro bastante por causa disso mesmo, por causa da preservação e toda a tentativa de contextualizar as próprias peças e levar as pessoas mais perto um bocadinho da história e daquilo que eu gosto tanto. Por isso eu queria agradecer à Bibiana, principalmente à Bibiana, e queria agradecer a todos. Obrigado. Erickson. Gostaria de agradecer primeiramente todos que estão aqui presentes, né? Eu acho que a gente está enriquecendo ainda mais aqui, né? Está crescendo a comunidade. Os links estão disponíveis aí no Facebook agora aí que o
pelo grupo, né? A gente vai disponibilizar ainda os vídeos ainda pelo YouTube. E por fim, agradecer enormemente a Bebiana. Eu acho que até muitos daqui, até eu mesmo, eu posso falar por experiência própria, que eu aprendi muita coisa, né? Tipo, muito conhecimento a ser passado. Sua pesquisa é excelente, tá, Bebiana? Por favor, continue aí no seu rumo acadêmico e com essa diligência e a importância que esse patrimônio, tanto a preservação quanto o estudo mesmo do ofício, né? Da museologia, esse campo interdisciplinar, que foi o comentário, esse último comentário que você fez, muito importante, né? E muito obrigado novamente a todos, muito obrigado, Bebiana. E é Obrigada eu. Eu só gostaria de exatamente agradecer a oportunidade e dentro da melhor forma possível tentei um pouco levantar o véu exatamente sobre os bastidores dos museus, porque sem dúvida quem está de fora, porque eu também não tinha a noção do funcionamento das instituições antes de efetivamente entrar tão intimamente dentro de não tinha essa percepção e eu acho que é importante as pessoas terem percepção, porque se tiverem percepção só assim poderão valorizar ainda mais a atividade desenvolvida pelos museus. E claramente com isto da pandemia, eu acho que as pessoas não vão deixar de consumir cultura, as pessoas não vão deixar de ir visitar museus, porque foi como eu também já referi no decorrer da conversa, as pessoas agora estão a aprender a valorizar ainda mais as coisas que anteriormente davam por garantidas, nomeadamente uma ida ao museu com a família ao fim de semana e enriquecerem um pouco mais enquanto pessoas e a nível de cultural, sem dúvida. Portanto, já, muito obrigado. Essa conclusão foi excelente, é realmente isso. Quero agradecer a todos uma vez mais, aos presentes. Cada vez mais temos mais pessoas a assistir e agora juntando também as outras redes sociais, tentado ser um prazer fazer parte deste projeto. Quero agradecer especialmente à Bebiana, foi um tema super, super, super interessante. Pelo menos para mim, que ao contrário da Jenny é a área que eu mais gosto. E queria agradecer a todos os presentes, queria agradecer ao gato da Jenny. Foi um bom protagonista. Ele está para ali. E para a semana temos mais, vamos ter as comunicações a circular daqui a pouco tempo. Peço desculpa. E quero agradecer a todos a vossa presença. Muito obrigado. Obrigada eu. Adeus. Até à próxima. Até à próxima. Ok, deixa eu só ver aqui, acho que ainda está, espera aí.